Olá, faz tempo que eu não posto nada nesse meu canal aqui do YouTube. Inclusive quero agradecer vocês inscritos aqui, que a despeito, né, dessa falta de conteúdo recente, continuo aqui e hoje pensando, lendo, estudando um pouquinho aqui o Salmo 58. Eu falei, poxa, é o tipo de vídeo, né, de conteúdo que cabe melhor no meu canal do YouTube, por causa do tempo, por causa do assunto, enfim, estou aqui, espero que você consiga assistir esse vídeo até o final. Vou trazer bastante informações aqui, bastante informações a respeito do Salmo, que eu espero traga luz, ajude você a compreender melhor coisas importantes a respeito desse texto. Bom, Salmo 58. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? A acusação grave que Davi faz, lembrando que é um período onde Davi está sendo perseguido por um rei alucinado, que é Saul, né? Enfim, que cismou com Davi. Davi aqui é uma vítima inocente, sofrendo perseguição, se escondendo, e não há quem milite por ele, não há quem o defenda no nível da justiça dos homens, da coisa que deveria funcionar e não funciona. Então ele acusa. Acaso vocês julgam com imparcialidade? De modo algum, vocês tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Outro salmo já tinha nos dito que a paz depende de justiça. Esse fala a mesma coisa de forma negativa. A injustiça espalha a violência. E aí eu gosto muito, são os meus comentários preferidos dos Salmos, Os Tesouros de Davi, do Spurgeon. Inclusive, gente, quem não sabe, eu tenho lá, né, um podcast, vou deixar o link aí nos comentários, de todos os salmos, né? Se você visitar lá meu podcast, você vai ver que os salmos é uma coisa mais assim, eu chamo de rústica. Eu estava começando a fazer podcast, na verdade eu tinha um grupo no WhatsApp que eu subia os áudios por sugestão de uma das pessoas para facilitar o acesso, e aí depois eu fui melhorando nessa coisa que é produzir podcast, ainda de forma bem amadora, mas enfim, tem lá os 150 salmos. O que Spurgeon vai dizer a respeito dessa acusação que Davi faz, né? Olha o que ele diz. Alguns que acompanhavam Saul eram perseguidores preferencialmente passivos do que ativos, fechavam a boca quando o alvo do ódio real era caluniado. Quem cala consente, quem se abstém de defender o direito é cúmplice no erro. Então ele está falando, olha, não tem, né, no nível da governança, das autoridades, quem seja imparcial à acusação, que muitos profetas fizeram à nação, pecado coletivo. Quem deveria julgar, trazer justiça àqueles que demandavam, não o faziam, e com isso espalhando violência. Ele fala, o seu coração está nas más obras, para as quais as mãos estão suficientemente prontas. Então Spurgeon fala, olha, e Jesus, né, esclareceu isso de forma bem direta. Olha, não é o que entra, é o que sai do homem que contamina. Spurgeon aqui está dizendo, o coração move as mãos na direção da violência, né? Note neste versículo, Spurgeon falando, que os homens descritos pecavam com o coração e com as mãos, reservadamente no coração e publicamente na terra com as suas mãos. Versículo 3, os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento, falando da nossa natureza nascida em pecado. E aí, por isso que eu falei que vai ter muitas entradas aqui nesse salmo, eu trago outro livro que eu tenho recomendado muito, A Crucificação, de Fleming, espero estar lendo certo, Rutledge. Ela dedica um capítulo 4, apenas ao assunto da gravidade do pecado. Então, Davi fala, nós temos, né, nascemos numa natureza, vários textos bíblicos falam a respeito disso, da natureza humana nascida em pecado, não há um justo, nem um justo sequer, mas ela dá um tom aqui muito, muito importante. Ela vai falar que o pecado
Primeiro, é um termo teológico, não é antropológico. Só existe pecado na sua referência, né, na sua relação com Deus. Mas olha o que ela diz a respeito do pecado. Pecado não é tanto um conjunto acumulado de mais ações individuais, mas um agente ativo e malévolo empenhado em arruinar, aprisionar, matar, destruindo totalmente os propósitos de Deus. Mais obras, e aqui citando Davi falando dessa mão violenta, apressada em espalhar violência, essa injustiça, essa falta de julgamento imparcial, né? Mais obras são sinais desse agente em ação e não a coisa em si. É essa coisa em si que constitui nosso inimigo cósmico. Ela vai chamar o pecado, então, desse inimigo cósmico. E ela segue dizendo uma série de coisas, dá vontade de fazer muitas citações a respeito da obra dela, mas ela diz, olha, a solidariedade humana em escravidão ao poder do pecado é um dos conceitos mais importantes que o cristão deve compreender. Nós não somos apenas escravos do pecado, mas ela diz que nós somos cúmplices do pecado. E por aí segue, pecado é uma culpa, pecado é um poder estranho de outro mundo que deve ser expulso. Vou parar de citar, porque é muita coisa boa que ela fala a respeito do pecado. Davi fala aqui, nessa linguagem, né, que os perversos são pecadores desde o ventre materno. Bom, e ele vai comparar com serpentes e cobras. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Então dá um poder aqui a cobra de resistir ao encantamento, né? E aí Spurgeon vai dizer, enquanto fala das serpentes, o salmista se lembra de que muitas delas eram dominadas pela arte dos encantadores, né? Mas não havia arte que dominasse ou contivesse os homens com os quais ele tinha que lidar. Então tá sentindo o tom da denúncia, a gravidade da denúncia de Davi, a indignação, né? É só você pensar nos casos de injustiça que você tem conhecimento, gente sendo perseguida injustamente, inocentes morrendo como fruto de guerra, pobreza que mata, crianças expostas à violência. Você imagina aí as inúmeras injustiças que nos cercam. E aí chega um momento aqui desse salmo que diante disso tudo, Davi extrapola a sua indignação, está diante de Deus, de quem ele pode clamar por justiça. E aí, uma outra coisa, né, um outro insight que eu quero trazer essa semana, lendo um tweet, a pessoa dizia, olha, como é importante conhecermos as figuras de linguagem para lidarmos com o texto bíblico. E aí, eu fui dar uma pesquisada, faz tempo que eu não estudo isso, né? Gente, são muitas figuras de linguagem. Fiz aqui a minha anotação, ainda vou estudar melhor essas figuras, tem nome de figura de linguagem que eu nem lembrava que existia, e onde eu pesquisei, divide as figuras de linguagem, né, por figuras de linguagem de palavras, de pensamentos, de sintaxe, de som ou harmonia, e aí são inúmeras, eu vou falar as que a gente conhece mais, né, metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, antítese, ironia, gradação, elipse, zeugma, hipérbole, onomatopeia, para ficar nas palavras assim um pouco mais conhecidas. Por que é importante conhecer as figuras de linguagem? Porque Davi aqui vai fazer uso disso para revelar a demanda que ele tem por justiça. E ele vai dizer, quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos. O que ele está pedindo, Spurgeon vai dizer, é algo que eu e você também pedimos, não permita que a maldade dos ímpios triunfe. Ele poderia usar uma frase mais objetiva como a de Spurgeon? Poderia, mas ele usa esses recursos, porque é grave a acusação que ele faz. Então, assim, olha, Deus, despedaça, que eles não continuem, né? Se eles são como cobras venenosas, como serpentes venenosas, como cobras que se fazem de surdas, pior ainda, eles são como leões que despedaçam. Então, retém, né? Que essa mandíbula forte que eles têm para destruir
seja retida, seja destruída, mais que retida. É esse o clamor de Davi. E aí o Spurgeon vai seguir dizendo, ó, Davi pede que as mandíbulas dessas criaturas sejam despedaçadas, ou estraçalhadas, ou esmagadas, para que daqui em diante sejam criaturas inofensivas, cessa o mal. É esse pedido nessas figuras de linguagem, né? Que suma como água no deserto, que sejam extintos. E ele segue, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. O Spurgeon vai dizer, né, a lesma, a gente sabe, ela vai caminhando, ela deixa um rastro, como se ela estivesse se dissolvendo, que essa gente má, ímpia, violenta, que trama a maldade, se dissolva, acaba, que nem nasça, que não cheguem à idade de poder fazer essas coisas. Está entendendo os recursos que Davi usa, dando vazão à sua indignação? E aí ele segue. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, eu pulei um versículo, desculpa. Deus os eliminará tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. Antes de dar tempo deles aquecerem, fazer que o calor, né, desses espinhos colocados debaixo de uma panela chegue a esquentar a panela, antes que isso aconteça, antes que a maldade deles dê fruto, cessa, Senhor. Só para não pular o versículo. E aí, olha que coisa interessante, o justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. Olha o que o Spurgeon vai dizer, não terá participação na vingança, nem se alegrará no espírito vingativo. A alma justa consentirá com os julgamentos de Deus e se alegrará ao vir a justiça triunfante. Não tomo a justiça nas minhas mãos. Não é uma oração e um clamor movido por espírito vingativo, mas confia no Deus, o justo juiz, para que exerça justiça e se alegra quando Deus faz uso da sua justiça. Né? É isso que o texto está dizendo. Devemos dizer amém para a condenação dos ímpios. Quem poderia fazer isso de forma mais perfeita, plenamente justa do que Deus? E aí ele descansa nisso. A ruína vai ser final e fatal, o livramento total. E aí, mais uma indicação de livro que está no Kindle, não vou conseguir abrir aqui para vocês agora, Teologia do Apocalipse, um livro maravilhoso também. Eu vou deixar todas essas indicações aí nos comentários. O autor fala da necessidade, né? Antes que a glória de Deus resplandeça na terra, antes que a nova criação, né, ressurja, o mal tem que ser extinto. O mal tem que ser totalmente extinguido. Essa é a batalha que a gente vê em Apocalipse. Cristo ele vem destruindo o mal, antecedendo então a implementação plena do reino de Deus. O mal tem que ser extinto. Qual de nós não deseja o fim da maldade, do mal, a raiz do mal, sermos totalmente libertos a partir de uma nova natureza, a partir do sangue de Cristo, dessa possibilidade de desejar, de termos acesso, de sermos cúmplices com o mal. E aí ele diz, há um Deus e há uma recompensa para o justo. O tempo removerá as dúvidas, resolverá as dificuldades e revelará os segredos. Enquanto isso, os olhos previdentes da fé discernem a verdade agora e se alegram com o que vê. Isso ele está dizendo a respeito do então, por fim, alguém dirá, de fato há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. É por essa justiça que Davi está clamando, contra a impiedade, injustiça, violência, difamação. E ele pede então que Deus seja célere, faça a sua justiça e que triunfe totalmente sobre o mal.